Bom dia. Bom dia. Pessoal, capítulo 31 cai na prova também. São 5 capítulos, né? Eu já mandei pro Lucas já. Já mandei, Lucas, para você. Os capítulos na parcial. Os conteúdos sim, já. aí. Sim. Então, esse é o capítulo eu já passei. Tá? Depois eu vou juntar todo o questionário e eu passo para vocês nenhum. Vocês imprimem e começam a estudar. Tá? Quem já foi meu aluno sabe que o que eu passei em sala é o que eu cobro. Dificilmente cai um que outro assim que eu não passei. Aí é tem que estudar. Capítulo 31 super fácil. A primeira parte, tá? Que é um capítulo extenso. Fala sobre pulmão. Tá? Então você está escrito pulmão, sendo que o correto é pulmones. Mas geralmente erramos mesmo nisso, porque são dois pulmones. Mas o capítulo está escrito pulmão. Capítulo 31 do Mitchans. Tá? Mitchans é o nosso livro que utilizamos nesse. Eu chamo Mitchans aqui. Aqui está. Pensei que perdi ele. Diz assim, começa. Primeiro vamos ver que malformações congênitas que acontecem no pulmão, tanto direito como esquerdo, tá? Quais são as malformações congênitas? E vamos em ordem. A primeira que vamos estudar é um caso super interessante, se chama, tem o nome, se chama Blebs. Blebs, ou também conhecida como burbujas subpleurales, tá? Porque vocês vão ver que onde acontece subpleural vai ser um problema embaixo da pleura, vamos falar, tá vendo? Claro, um problema pulmonar é uma malformação congênita. Então, por que acontece? Malformação congênita. Toda essa lista que você tem aqui, Blebs, quiste broncorrênico, vesícula quiste broncoalveolar e pulmão poliquístico, esse aqui é lindo de ver, não deve ser lindo de ter, tá? Mas é lindo de ver, pulmão poliquístico, são malformações congênitas. Qual é o primeiro que vamos ver? Blebs, tá? Ou burbujas subpleurais, ok? Esse é o primeiro do conteúdo de hoje. Burbuja significa em português como bolha, tá? Então, em espanhol, tá? Tem livro que chama essa patologia aqui de bulhas, tá? Não é bolhas, bolhas deve ser em português, né? Só que dizem burbuja subpleural, bulhas, só que no nosso livro tem somente dois nomes, Blebs ou burbuja subpleural, ok? O senhor vai considerar bulhas? Podem saber também, só que eu sempre coloco como está no livro, tá? Mas podem saber. Se você ouvir bulha subpleural, a mesma coisa. Tá? Bem, coloca aqui. Primeiro contenido de hoje, Blebs. Assim que a letra preta ia dar para ver certinho, não dá para ver certo. Tem que ser branca a letra, ou amarillo. Então, Blebs ou burbuja subpleural? Bolhas subpleurares. Vamos começar. Tá? Dá o título aqui de novo, para quem está copiando, vai ser o primeiro que vamos ver. Vou mostrar antes de falar a definição. Olha só que lindo. Dá para ver uma bolha? Tá, lindíssimo. Aqui, esse aqui é real. Esse aqui é real. E olha só. Aqui está. Blebs pulmonar, tá? Então, por que acontece isso? E que são as Blebs? Tá? Aí eu posso falar. Blebs, qual é o nome da Blebs? Burbuja. São burbujas. Tá? Claro que o nosso livro define como ampolhas, bolhas. Ampolha, como quando você queima, tá? E fica uma bolha. Então são ampolhas desarrolladas onde? Onde acontece? Tecido intersticial. Vou ter que explicar isso. Tecido intersticial é quem? De la capa basal de la pleura. Essa definição é difícil. É uma ampolha, é uma bolha que acontece onde? No tecido intersticial da capa basal, tá? De onde? Da pleura? Visceral. Daí depois diz que recubre o pulmão. Claro, a pleura reveste o pulmão, isso não precisava. Tá? Mas o que são as Blebs? São ampolhas que se originam no tecido intersticial da capa basal. Não entendi? Decorei. Você tem que entender. Então vamos entender agora, tá? Não copiem ainda isso, depois eu vou voltar. Aí só para eu ter uma ideia, porque esse desenho tem as bolinhas aqui. Vocês vão ver já na aula, durante a aula, que essas Blebs, essas bolhas, essas ampolhas, geralmente tem uma tendência a aparecer no lóbulo superior. Se não aparecer no superior, ele aparece na parte apical dos lóbulos. Lembram? Esse aqui é lóbulo superior. Esse aqui é lóbulo médio. E esse aqui é lóbulo inferior. Aqui é apical. Aqui é apical. Aqui é apical. Então, onde aparecem essas bolhas?
no lóbulo superior ou na parte apical dos lóbulos. Tá bem? Por quê? Vamos ver já. Tá? Vamos fazer. Se eu colocar só a apical, tá certo? Oi. Se eu colocar só a apical, tá certo? Bien. Vamos, pessoal. Vamos. Já sabem, imaginem já ampolha. Entonces son ampollas, son burbujas. Aí, vamos relembrar que dice, vamos recordar a anatomia da pleura. Qual era a definição de Black de ampolha? É uma ampolha, uma bolha que surgiu onde? No tecido intersticial da capa basal. Meu Deus, vamos ver. Então, vou ter que... Vou desenhar. Por mais que falaram que meu desenho é feio. Não é feio nada. Não foi sala de vocês. Aqui está o pulmão, tá? O que eu vou fazer de azul vai ser minha capa, minha pleura visceral. Pleura visceral. Nossa, assim, parece que já estou com fome e já estou tremendo. Não sei aqui. É pleura visceral. E depois vocês sabem que tem outra pleura que desenhamos errado no começo, né? Desenhamos assim. Esse aqui é pleura parietal. Tá? Então, pleura visceral e parietal. Tá? Vocês sabem que temos somente uma pleura, que se divide em duas. Tá? Porque aqui, lembram? Vou ter que apagar aqui rapidinho. Aqui temos traqueia e brônquio, por exemplo. Brônquio. Na parte do brônquio, as pleuras faziam isso. A pleura parietal virava aqui, já que não consegue passar, e a parietal se transforma em visceral. Mas isso não me interessa hoje, somente para relembrar. Porque nesse desenho que eu fiz, tá? Para quem não lembra mais de anatomia, parece que temos duas pleuras, tá? Uma visceral e uma parietal. É que uma pleura que se subdivide em duas, porque uma é a continuação da outra. Mas não me interessa. Então, como se chama na azul? Pleura visceral. E la de rojo, parietal. Pleura parietal. Tá vendo? Como se chama o espaço entre as duas? Espaço pleural ou cavidade pleural. Vocês sabem que essa cavidade existe. Claro que não é assim como no meu desenho gigante, tá? Existe uma pequena cavidade, um pequeno espaço, normalmente. Tá? Lembra da definição? Blacks. Que eram as blacks? Burbujas. Burbujas pleurales. Subpleurales. São ampolhas, são bolhas que acontecem onde? Debaixo da pleura. De que pleura? Vai ser da visceral. Só que eu vou ter que pegar assim, vai ser no tecido intersticial. O que é esse tecido intersticial? Vamos pegar agora assim. Vou pegar aqui e vou cortar. Cortei um pedaço de quem? Do pulmão e da pleura visceral. E vou pegar e vou aumentar. Vamos agora com microscópio. Mítias me matou, hein? Explicou muita coisa. Então, você ampliei. Vamos ver como eu vou desenhar. Vamos ver se entendem. Vamos me esforçar aqui. Lo de negro, pulmão. Tá? Esses aqui são alveolos. Que vocês sabem que o pulmão, órgão parenquimatoso, ele é cheio de alveola. Tudo assim, cheio de saquinhos, né? Alveola. Cheio. Claro que tem árbol bronquial dentro. Então, lo de negro é pulmão com seus alveolos. Tá? Tudo que está de azul, esse e o de verdezinho que eu fiz diferente, todo isso é pleura visceral. Todo esto aqui é pleura visceral. A pleura visceral está aderida a quem? Está aderida ao pulmão. Dá para ver? Pleura visceral está colado no pulmão. Só que se olhar com microscópio, o que eu vejo? Que essa pleura tem um epitélio. Dá para ver o epitélio aí? Essa pleura tem essa parte verde que se chama... Aqui no livro, eu não concordo com ele, mas no livro ele chama lâmina basal. Onde veremos essa lâmina basal. Lembra a membrana basal? Tá? Ele colocou lâmina basal. Esse aqui é epitélio.
tá? O epitélio dele é o mesotélio. Dá para ver que é o mesotélio. O mesotélio é o epitélio plano simples, tá? Depois o de verde, que o Mincha coloca lâmina basal. E o seu que eu fiz tudo bagunçadinho aí, este seria o tecido intersticial. Qual era a definição de burbuja, de Blebs? São ampolhas, são bolhas que aparecem onde? Tecido intersticial. Por que congênito? Lembra? Congênito. Então, a causa exata, você falou no Mitchell, ele não sabe. Tá? Graças a Deus, ainda não complicamos, verdade? Por uma parte é graças a Deus, por outra parte não é graças a Deus, verdade? Então, o que vai aparecer aqui? Nessa parte aqui do tecido, começa a aparecer uma bolha, tá? E essa bolha, o que faz? Ele começa a dissecar, fala o livro. Ele começa a romper quem? Ele rompe a lâmina basal. Tá? A bolha vai crescendo e a bolha rompe quem? A lâmina basal. E se ele romper a lâmina basal, quem ele consegue romper também agora? O mesotélio. Ele vai romper o mesotélio. E se ele romper o mesotélio, olha só, complica. Ele já rompeu aqui. Onde está o mesotélio? O mesotélio vai estar aqui, né? Aqui. Rompeu o mesotélio. Vamos aqui agora que está mais limpo. Rompeu o mesotélio, a bolha já está aqui, pessoal. Aqui. Ou seja, a bolha está dentro da cavidade. Essa bolha pode estourar. Essa bolha está cheia de líquido e está cheia de ar. Tá? Então você vai começar aqui a encher de ar principalmente. E eu não tenho somente uma bolha. Tem um monte de bolha, mas já só todas essas bolhas estão rompendo. E se rompeu essa bolha aqui, sabe quem rompe às vezes também? A parede do alvéolo. Então você começa a sair ar. Tá? Aqui começa a encher de... Vamos escrever que é mais fácil, né? Ar. Ou seja, o paciente vai ter um pneumotórax espontâneo. Ou seja, esse Blebs, essa burbuja, pode me dar o quê? Um pneumotórax. O que aconteceu? Você formou na ampolha, se formou uma bolha onde? No tecido. E essa ampolha rompeu quem? Minha lâmina, não concordo, para mim é membrana basal, tá? Essa lâmina rompeu. Quem rompeu agora? Mesotélio. E aí quem? A bolha ficou aqui. Graças a Deus não rompeu ainda. Não rompeu. Só que se ele romper, meu paciente vai ter um pneumotórax. Então a definição, vamos ver, mais ou menos. Vou apagar esse aqui e vamos voltar na definição para ver se eu entendi. Então, se romper esse pneumotórax, vai ter um pneumotórax espontâneo. Vamos ver. Vou ligar aqui. Quem trouxe esse câmera? Priscila. Meio ponto. foi eu, Não, doutor. parece que eu vou ter Foi eu, tomar, né? professor. Olha só. Foi eu. Se eu passar a mão, Foi o né? Gustavo que fez. Ô, careca, tô dormindo. Vamos ver. Aí. Vieram aqui quantas ampolhas, quantas bolhas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Claro, o número varia. Generalmente aparecem muitas ampolhas. E como falei no começo da aula, geralmente no lóbulo apical, na parte apical. Daqui, daqui ou daqui. Tá? Não é somente no lóbulo superior. Tá? Então, todo o segmento apical. Aí você vê na ampolha, dá pra ver que ele é meio transparente, então a parede dele é fina e essa bolha pode romper, estourou. Então todo o aire, porque quem estourou com ele também, quem pode estourar com ele é o alvéolo, o saco. Então aí começa a sair ar e vai complicar. Esse desenho eu coloquei, mas eu não consigo usar, que é para visceral apertar, eu prefiro um desenho feio. E aí está la cavidad, que se vê la cavidad pleural, tá? Que vai encher de ar. Esse é o desenho histológico que eu coloquei para vocês. Alvéolo, sim? Pulmão. Esse de verde é o mesotélio, é a pleura visceral, tá? Então eu não consigo enxergar aqui mesotélio, tá? Então quem não conseguiu enxergar, aí está. Pulmão, tecido conjuntivo, tecido intersticial. Dá para ver o epitéliozinho? Pra ver. Não parece mesotélio, né? Mas falam que é mesotélio. Mesotélio. E aqui? Espaço pleural, ou seja, a pleura parietal dá aqui. Se esse aqui é a pleura visceral. Ou seja, a pleura visceral não é somente o epitélio, também é o tecido conjuntivo. Quem que vai formar aqui uma bolha? E essa bolha vai crescendo. Depois essa bolha estoura, conseguiu abrir, conseguiu romper o mesotélio.
conseguiu romper também quem? O alvéolo e o ar que está aqui. Começa a vazar, começa a sair. Entende? Então, vamos lá. Você gosta de histologia, professor? Gosto muito. Não, mas aqui ele mesmo forçou a explicar, não é que Não, mas- eu quero explicar. mas Tá? você gosta? Gosto. O que está aqui? Alvéolos, tá? Pleura, tudo isso é a pleura visceral, tá? Não é somente o epitéliozinho, porque tem epitélio, membrana basal que eu não vejo, e o tecido. Onde formou a bolha? Aqui, tá? Vamos ver. Voltamos. Essa condição é só congênita? Congênito. Todas as patologias que vamos ver na aula de hoje são congênitas. Vamos ver. Voltamos. Definição. Vamos ver se concordam. São ampolhas? Sim. São bolhas. São bulhas. Desarrollar onde? Onde se formaram? Tecido intersticial. Já consigo imaginar agora, que acho que não conseguiam imaginar. Tecido intersticial. De onde? Da capa basal. Daquela membrana basal. Sim? No livro você vai achar lâmina basal. Não concordo, para mim é membrana basal. Tá? Depois, é da pleura visceral. Claro, da pleura visceral. Não acontece nada na pleura parietal. O problema é na visceral, um tecido que está embaixo. Por isso que o outro nome é supraural. Sub, debaixo. De quem? De lá? Visceral. Especificamente no tecido intersticial. Tá vendo? Esse é o problema. Então, é no tecido da pleura visceral. Aquele que está embaixo do mesotélio. Copiaram? Sim? Vou passar. Esse desenho repetindo, onde geralmente aparecem essas bleps, essa burbuja, essas bolhas, Na zona apical. no segmento apical de los lóbulos pulmonares, tanto do pulmão direito como do pulmão esquerdo. Tá? Aí, esse não precisava, esse aqui não gostei, mas tinha que colocar. Esse aqui eu gostei demais, porque me fez entender. Esse me fez entender e agora eu consigo explicar. Etiopatogênia, por que acontece essa patologia? Etiologia com patogênia. Devo explicar a causa congênita e devo explicar como que acontece, tá? O mecanismo de desenvolvimento. Olha só, eu tentei explicar com minhas palavras. Ele fala muito mais bonito. Acontece uma ruptura de quem? Del tejido conjuntivo subseroso. No começo ele falou tecido intersticial. Mesma coisa, pessoal. Tecido conjuntivo, porque fala subseroso, a pleura é uma serosa, tá? Então o tecido que está embaixo dele é subseroso, entende? Ou seja, debaixo de quem? Da parietal ou da visceral? Da visceral, é da visceral. Então é uma ruptura do tecido conjuntivo subseroso que permite que dissecção, lembra que eu falei que começa a romper quem? Quem que rompe? Que eu falei que eu não concordo, porque para mim é membrana. Então quem rompe é a lâmina. Então, se formou a bolha naquele tecido, começou a romper a lâmina, rompeu a lâmina. Depois de romper a lâmina, o que pode acontecer? Rompeu o mesotélio e ele está livre já. Agora, se eu romper aire, onde está o aire? A célula caiu para lá e te vai dar um pneumotoraje espontâneo, que vamos falar no capítulo de pleura, que é capítulo 30, se não me engano. Então, se rompe a lámina basal subserosa por aire que proviene de los alveolos rotos. Lembra? Se formou a bolha. Só que essa bolha não rompe sozinha. Quem rompe com ele? O alvéolo, que estava lá embaixo, que eu desenhei. Ah, não quero desenhar de câmera. Então, se rompeu o alvéolo, vamos ter que fazer. Este é o alvéolo, vamos supor, esse é o alvéolo. Esse aqui é o tecido conjuntivo intersticial, membrana basal, mesotélio. Surgiu a bolha aqui, que ele rompeu. Vai romper esse também, vai romper esse. E aí começa a sair ar. Tá? Então, o mecanismo de desenvolvimento, o mecanismo de desenvolvimento dessa patologia é o quê? Que se forma nas ampolhas onde? No tecido intersticial. E o que acontece? A ruptura depois desses tecidos. Do intersticial, da lâmina basal, do mesotélio e aí sai. Tá? Eu gostei mais como falamos com nossas palavras. Tá? Aqui ela complica um pouquinho. Mas podem copiar. Importantíssimo. Já está? Etiopatogênia. Cai na prova. Múltipla escolha, vocês vão lembrar. Não, P1, esse é conteúdo de P1, né? Conteúdo de P1, pessoal. Por isso que eu li um conteúdo fácil. Se pleura é mais difícil. Porque aplicar múltipla escolha todito mais fácil, que vocês são muito, né? Você vai ver no dia da prova 90 alunos para corrigir essa prova.
Vou fazer papel aplicativo. Passa primeiro no seguinte. Já está? Depois volto. Olhem só. Já falei para vocês. Esas formaciones generalmente se encuentran ¿dónde? En los lóbulos superiores. ¿De quién? O de lo contrario, en los segmentos apicales. O sea, pode acontecer aqui? Sim, geralmente é aqui. Só que se não aparecer aqui, pode aparecer aqui ou pode aparecer aqui. Isso aqui é segmento apical. Mas sim ou sim superior? Segmento apical. Sim? Superior, se eu falar, é desse, do lóbulo superior. Se eu falar segmento apical, eu estou me referindo dos três. Então, Tá? o médio inferior sempre a Perfeito. porcentagem é menor. Apical. A concentração de ar aí é maior? Aqui, lá, é que é congênito. Quando estava se formando os brônquios, tá? Essa divisão de brônquio e alvéolos, tá? A concentração de ar, de divisão é maior nessas regiões superiores, tá? Porque o ar tem uma tendência a querer subir. É por isso que acontece mais na parte superior, tá vendo? Então, se acontece aqui, o Blaise apareceu no apical e aqui tem o quistezinho, a bolhazinha, tá vendo? Que vai romper. Acabando minha bateria. O que aconteceu aí? Porque, nesse caso, por uma ruptura da aula de hoje, né? Ruptura de uma ampolha ou burbuja subpleural que levou a essa condição. Tudo que é pneumotórax vai cair na P2 porque é capítulo pleura. Não esqueça que estamos no capítulo pulmão. Para mim, que ele deveria colocar isso aqui no capítulo pulmão, né? No capítulo pleura. Põe por último uma coisa. Não. É fácil. Então, aí já sabem que ele vai levar. Aí está. O que eu falei para vocês, não é minha culpa. Eles não sabem bem ainda. Dizem, não se pode assegurar. Eles não sabem exatamente se é ou não congênito. Mas por que eles falam isso? Porque existe uma forte sospecha que é congênito, porque geralmente os pacientes que sofrem disso são jovens. Então, o paciente é jovem, le dá pneumotoras, e você vai ver que a causa dele é por burbuja, por blex, por bolha subpleural, tá? Outro, preferentemente varones, tá? Geralmente em homens, tá? De hábito, que é hábito atênico? Fica parado. Aquele assim, parado, sedentário, que não tem força para nada, parece que tem até dificuldade para respirar, tá? Então aqui, hábito atênico. Eu sou hábito atênico. Então é por isso que ele pensa assim, dá em jovem, se dá muito em jovem, dá em varão, tá? De hábito de preferência atênico. Por isso que ele leva para o lado congênito. Doutor, as auscultas da burbuja Tá. claramente. Oi? É claro a ausculta. Depende da quantidade de bulha, verdade? Depende da quantidade. Depois ele diz, aí o paciente não tem enfermedades pulmonares nem obstrução bronquial, ou seja, o único problema dele é a bulha, tá? Ele não tem outra patologia pulmonar. Então é por isso que ele leva para o lado congênito. Então, causa exata, claro, colocaram uma formação congênita, sim, tá? Só que não tem certeza ainda, perfeito? Porque eles acham que é? Porque lá no paciente é jovem, varão, de hábito atênico, tá? Então por isso que eles levaram para o lado congênito, tá vendo? E geralmente é lóbulo superior ou segmento apical. Você tem uma localização específica, tá? Diagnóstico, qual é o diagnóstico? Tudo que é diagnóstico, qual é uma complicação que ele dá? Pneumotórax. Tá? Olha só que fala o livro, eu gostei, porque facilitou minha aula. Diagnóstico, clínica e tratamento terapêutica não vão ser diferentes do caso do pneumotórax espontâneo. Ou seja, se você souber como tratar um pneumotórax espontâneo, você vai tratar assim também. Lembra do pneumotórax? Estudaram já pneumotórax em patologia cirúrgica, terceiro ano. Pneumotórax tem dois tipos, espontâneo e não estudaram. Nossa. Se tem espontâneo, tem Traumático. adquirido, que é traumático, por exemplo, entende? Então, esse aqui é espontâneo, essa bolha vai ser romper, vai te dar um pneumotórax espontâneo, tá? Aí vamos estudar isso no capítulo 30, de pleura, tá? Então, esse aqui não ainda, mas claro que vocês devem saber exatamente, vamos explicar. Isso aqui que pode cair na prova. E, tá? Definição e etopatogênese.
Claro que depois vamos confundir um pouquinho por quê? Porque não é a única malformação congênita. É que vem múltipla escolha, por isso eu não gostava muito de múltipla escolha. Porque eu falava, esse pode ser. Aí eu ficava entre A e B, eu ia A e era B. Mas nesse caso, isso ajuda a gente. Para não ficar É sempre ajuda. Nesse caso, pode deixar só a letra A lá. Olhem só, por exemplo, temos outro. Quiste. Quiste broncogênito. Vou confundir um pouquinho. Um cistozinho que vai aparecer. Depois tem outro. Vesícula. Parece um quiste, entende? Então, são bem parecidos, por isso que agora não confundimos ainda. Mas quando eu explicar esse não, porque esse é poliquítico. Não sei se vocês estudaram já em êmbrio e em uro, acho que não tiveram uro ainda. Já. Nefro. Já? Rinhão poliquítico. Rim poliquítico. Então, rinhão poliquítico, o pulmão fica lindo, cheio de cisto, assim como o rim. Tá? Lembram? Todo cheio de cisto. Acontece também com o pulmão, por mais que no pulmão é mais raro. Tá? Mas pode acontecer. Tá vendo? Então, pessoal, perguntas de prova de black, cai na prova, cai. Uma lá, eu acho um pouco fácil ainda, se não estudar mais outra patologia do pulmão. Tá? Aqui eu coloquei a patologia do pulmão. Depois, na próxima aula, amanhã temos mais uma hora de aula. Mais uma patologia e depois temos 2 horas de aula que eu vou terminar todo o capítulo do pulmão. Aí são 5 capítulos que vão cair na prova. Vou enviar de novo hoje para o Lucas e você começa a estudar. Tá? Quem veio nas minhas aulas, tranquilo, porque geralmente eu cobro o que eu passo. Dificilmente eu vou pegar e cobrar assim, tirar um do livro. Essa aqui eu vou cobrar para ferrar eles. Dificilmente entendem que eu faço isso. Mas estudem bem. Nossa prova vai ser totalmente multi. Lista, vou fazer